Salve, salve galera, seja bem-vindo diretamente da FISPAL 2025. Meu nome é Rafael Guarnieri, host do Por Detrás da Cozinha. Este ano, especialmente em collab com a Netter, criamos o Netter Talks. Vão ser 12 episódios desses... Vocês vão definir pra gente se a gente continua ou não. Se vocês clicarem aí no botão do gostei, deixar alguns comentários, vocês vão ajudar a gente, vão ser nossos guias. Eu costumo usar que a gente normalmente chama os mestres, né, do segmento, mas dessa vez eu fui um pouco mais além, chamei a engenheira do segmento. Que é difícil achar pessoas engenheiras dentro desse segmento. Aí eu conversei já com arquitetos, chefes de cozinha, proprietários do negócio, mas engenheiro é a primeira vez. Para isso, Carla, seja muito bem-vinda. Gostaria que você apresentasse para a gente o que é a engenharia civil nesse meio de cozinha. Bem, eu iniciei, né, meu trabalho nessa área de cozinhas industriais porque a minha família toda já estava nesse meio. Meu pai e meu tio fundaram uma cozinha industrial. Isso foi lá em 1971. O gosto, né, eles tinham churrascarias, eles fundaram uma rede de churrascarias e depois, logo após, eles criaram uma concessionária de alimentação. Então, eu, nesse meio todo, sempre convivi com isso, né? E mais tarde, eles abriram mesmo uma cozinha industrial. Começaram fazendo comida transportada. E eu me formei em engenharia, tinha meu escritório, estava lá muito bem, fazendo obra e tal, e de repente precisaram, o conceito de cozinha, eles chegaram a transportar 45 mil refeições dia. Aí depois o conceito mudou, a refeição transportada, ela não tem aquela qualidade, né, de que fazer uma comidinha na hora, na empresa, né, sabe como é. Então a Carla foi para dentro da empresa, começar a projetar as cozinhas em cada cliente, né, para ficar, né, ter mais qualidade e tal. Até uma sobremesa, quando tu transporta, ela é limitada. Tu não pode transportar um pudim, por exemplo, né? Tem que ser oferecer uma fruta, uma coisa assim. Aí fui, e assim que começou o gosto pelos projetos de cozinha, e na verdade não tem melhor especialização ou melhor do que estar ali aprendendo com as pessoas, com o operacional, a fazer projetos, né, no dia a dia e tudo, aprender com as nutricionistas e com os cozinheiros. E assim eu iniciei. Né, Então, desculpa te cortar, mas então veio primeiro a engenharia, depois a cozinha. Primeiro a engenharia. Não querendo criar um problema na família, Deus me livre, que ninguém... Você falou ali, eu estava ali tranquila com as minhas obras, aí tive que ir lá para a cozinha. Então veio primeiro a engenharia civil. Primeiro a engenharia civil. E aí depois, de acordo com a necessidade do negócio da família foi crescendo, você saiu um braço para a parte da cozinha. E aí vem uma especialização para a cozinha, ou só o ato da engenharia já te dava a base? Porque assim, especialização foi mesmo aprender ali no tranco mesmo, na cozinha. Até fiz gastronomia para entender um pouquinho mais dos processos e tal. Como nós tínhamos muitos restaurantes, acabei indo para a cozinha mesmo, ver o dia a dia, trabalhar junto com o pessoal do operacional. Então foi assim, especialização... foi na prática, foi mesmo. Vivência, não foi algo teórico, uma pós-graduação que daria essa base. E eu adoro ouvir essa parte, porque hoje tem muito curso, hoje até teve esse debate aí do EAD que foi excluído para alguns segmentos, e às vezes a galera acha que é tudo muito rápido. Você vem e mostra que mesmo já trabalhando com obras, você foi em campo entender um pouco mais do que realmente é necessário para ajustar uma cozinha, mais ou menos isso? Com certeza, isso mesmo. Então, o chefe trabalhando ali, como é que ele deve soltar o alimento, né? Essa questão de que equipamento utilizar, né? No todo, e depois a evolução de como foi a cozinha, né?
a utilização, na época a gente não utilizava o pass-through, que é a pass-through frio e o quente. Nós tínhamos um chefe de cozinha que dizia, não, Carla, tu não utiliza o pass-through quente, tu tem que soltar a comida à medida que o colaborador está chegando, aquela comidinha quentinha, grelhada na hora, mas só que então, tu tem que ter mais operacional para isso, né? E a gente sabe que hoje em dia é difícil, tu tem que ter um custo maior, então usa os pass-through, né? Essa coisa toda. E também com a evolução, né? Hoje o forno combinado, tem menos fogão, tem o abatedor de temperatura, então hoje a cozinha ela ficou diferente, né? E eu lembro que na época que foi fundado o departamento de planejamento na nossa empresa, foi em 1991. Naquela época, nós compramos 6 fornos combinados. Era a época que abertura do Collor e tal, né? Nós adquirimos para a inauguração de uma unidade, que era a Marisol, em Jaraguá do Sul. E esses fornos foram para essas 6 unidades. Era a única forma, em espaços pequenos, de poder produzir refeição. Então, assim, naquela época, meu pai, que era o Ataliba, né, e meu tio Darcy Peters, naquela época eles já tinham a cabeça bem, assim, já pensavam para frente, assim, já eram bem evoluídos, né? E como é que uma engenheira civil acostumada, me corrija se eu estiver errado, com obra, imaginar aquele... Tô imaginando aqui uma engenheira civil chegando na obra, tá lá o cara fazendo errado, dando bronca nenhuma, mostrando o projeto em outro e tal. Chega o pessoal da cozinha e fala, a gente quer trazer esse trambolho aqui, porque em 91 era uma coisa novidade. Você tinha esse feeling ou não? Ou era goela abaixo? Como é que era para ir entendendo e falando, tá, você quer instalar isso aqui, eu tenho que preparar um ponto de água, um ponto de esgoto. Como que foi essa transição daquela cozinha raiz, vamos dizer, aquela tradicional, para essas modernas? Que você pegou toda essa modernização. Como que foi a aceitação disso? Primeiro, né, o treinamento, né, treinar o pessoal, e outra, aprender como instalar e como funcionava cada equipamento, indo nesses fornecedores, né, esses fornos que eram alemães. Eu fui no fornecedor aprender como tinha que ser o esgoto, como tinha que ser, se tinha que ter pressão ou não na entrada da água e tal, e eu amo isso, esgoto. Tudo isso eu acompanhava, toda a planta de pontos, toda a parte, aliás, eu adorava fazer projeto hidrossanitário, então para mim foi uma maravilha fazer os projetos, né, bem mais fácil. A engenharia só me ajudou. Ou seja, a engenharia te deu toda essa tranquilidade para cada novidade que surgia, você olhar como opa, isso daqui eu gostei, peraí, tem que ajustar isso. Cada hora abria-se uma janela nova. Isso, e o pessoal, por exemplo, quando fazia o projeto, né, chegava na empresa, eles têm a sua própria engenharia, eles então colocavam umas bitolas pequenininhas de esgoto, eles não entendiam o quão complexa uma cozinha. Não pode usar uma bitola de 50, tem que usar no mínimo de 75. Então aí vem meu conhecimento da engenharia. Uma caixa de gordura, eu sempre digo que a norma técnica, né, para caixa de gordura, ela é subdimensionada. Joga para cima. Sempre podes colocar, dimensionar maior, 3 vezes mais. Coeficiente de cagaço. Isso aí. Para quem não está entendendo nada que a gente está dizendo, no nosso segmento de cozinha industrial, usamos máquinas que têm potencial de entrega diferente do equipamento que a gente tem na residência, no residencial. Então, quando a gente fala de um forno combinado que tem, sei lá, 11 mil watts, o fio, o cabo, aquele fiozinho da parede, aquela tomada, não vai ser aquela tomadinha de 3, igual o que a gente tem em casa. E, Carla, eu já cheguei várias vezes para instalar forno e era aquela tomada e me explicaram, é trifásico, ó. Tem 1, 2, 3. Chega a dar um arrepio na coluna de lembrar. Então, para você que não está entendendo, o engenheiro, ele tem que entender da obra, de todo o estudo da responsabilidade técnica que ele tem que ter, o CREA dele ali, mas aí ele tem que entender o que aquela operação precisa, depois ele tem que entender sobre os equipamentos, fazendo treinamento e vindo em feiras como essa, cada vez se atualizar mais.
e também depois ainda participar do treinamento. E tem um detalhezinho. O forno combinado no início foi vendido como se não precisasse de exaustão. Isso foi terrível e ele precisa de exaustão. Os maiores vapores são quando tu abre a porta do forno. Então, assim, né, foi terrível no início. Daí, como é que tu vai dizer para a pessoa que fez a cozinha... Agora precisa de uma coifa. Agora eu preciso botar uma coifa. Vamos furar sua laje aqui. Tranquilo, não tem problema. Né? Carla, e como é que eu entendi como você começou. Nasceu uma engenheira no mundo gastronômico, foi acompanhando o crescimento dos restaurantes onde você participava. Mas deixa eu entender mais, puxando para a parte engenharia, olhando para a cozinha. Como que você foi acompanhando... as mudanças, exemplo, você ia para algum país e voltava com alguma novidade para algum projeto? Cada feira te dá... Como que vocês entendem esse... Evolução, assim? Como é que faz até mesmo para uma engenheira civil que quer vir para o nosso segmento, para ela de repente se encantar? Não é que você vai ganhar viagem para ir para fora para aprender, não é isso que eu estou dizendo, né? Então vai parecer que todo mundo paga para viajar. Mas como é que... Exemplo, a gente tem hoje Dark Kitchen, a gente tem cozinha compartilhada, a gente tem tantos formatos de cozinha que acredito eu que nascem fora do Brasil. E como é que vocês acompanham isso? Da onde vem essa literatura para vocês se adaptarem, ajustarem? É feira, é viagem? É feira, né? Feira também, muitos consultores da UFCSAI que viajam, né, e postam muita coisa, mas principalmente feiras. Feiras, conversas com essas pessoas, indo lá, a gente vai muito, eu pelo menos vou sempre na essa feira Host de Milão, que tem muita novidade, tem essas pessoas influentes, tem várias pessoas aqui que eu sempre encontro aqui na FISPAL, maravilhosas, tem muito conhecimentos. E também encontro network. E sabe o que eu gosto muito? É de encontrar determinadas pessoas chaves, né? E pessoas que da manutenção, pessoas de manutenção que me falam os bastidores desses equipamentos. Isso eu gosto muito, saber se ele vai funcionar ou não, como é que é. E assim, as feiras aqui vão trazer... né? Porque quando tu vai ver, esse equipamento é maravilhoso, mas ele vai funcionar aqui no Brasil, ele vai ter assistência técnica, ele vai ter quem vai dar o suporte para esse equipamento. Mas assim, vendo feiras, conversando com pessoas, o importante é se aqui no Brasil ele vai funcionar. Teve uma época que eu fui para a NRA Show e vi um forro fantástico, um forro que chamava Pagula, era francês. Ele era maravilhoso, mas eu não tinha o suporte, eu quis trazer ele para cá, né? Lógico, o impedimento era que eu não falava francês. Um dos, né? Mas ele não tinha como colocar aqui. E naquela época também era o tal do forro filtrante. Não precisava usar coifas, como agora a gente já pode ver aqui a Houghton Refrim, né, que faz aquele, não precisa coifa, né, o teto filtrante. Eu não conheço. Sim, mas o teto filtrante já tem aqui, a Houghton Refrim faz, acho que a Macon também tem alguma coisa, né, e a cozinha o teto não inteiro. De coifa, né, o teto dela faz toda a filtragem dos vapores e tudo. Carla, eu vivo dentro de cozinha. Não, eu digo assim, olha como esse podcast eu já ganhei e você está ganhando aí de graça. Então já segue a Carla, já segue o Por Trás da Cozinha, já segue a Neta, porque eu vivo no meio da cozinha, mas a gente vive em bolhas, tá vendo? Acostumado com coifa, acostumado com o mesmo, eu nunca vi uma cozinha com teto filtrante, eu não sabia que existia. Aqui na feira tu vai poder... Boa. Fala ali com a Macon, fala lá com a Houghton Refrim, né? E mesmo viajando, depois que tu olha para isso, viajando, tu já vai prestar atenção. Engenheira já presta atenção nisso. Eu ia te perguntar isso, como que é uma engenheira viajando para descansar? Ela vai, senta num café e tá olhando... Já olho para cima, já olho para baixo, olho para o piso, né? Qual é o melhor piso, qual é o melhor, né? Eu não paro. Então é curiosidade também, né? Eu achei a palavra network perfeita. Esse é fantástico. Eu ouvi isso do Zé Carlos. O Zé Carlos é uma pessoa influente que eu gosto muito de conversar. Cara, eu trabalhei na Engie Food há alguns anos e depois fiz um podcast com ele.
E ele me falou muito das idas, principalmente na NRA, com grupos guiados, principalmente para a galera do Brasil ter esses feelings, ter esses insights. É claro, cada um vai trazer dentro da realidade que a gente tem aqui, como você falou. Vi um teto filtrante, um forro filtrante exemplar, mas cabe lá no Brasil, tem assistência, tem como... Mas esse network eu achei que, pra mim, é o melhor. E tá faltando isso, né, Carla? Tudo. Tá, olha, eu posso dizer alguns nomes aqui. Claro. Até o último que eu conheci foi o Lima Salles. Acho que é um dos melhores consultores que tem no Brasil. Esse é fantástico. Ele tem um conhecimento maravilhoso. Depois a professora Renata, né, do Senac. Foi com ela que eu aprendi muita coisa. Enfim, tem maravilhosos, tem consultores, da Estúdio Hino, o Manuel, a Diris. Assim, com todos eu aprendo um pouco, com todos. Eu gosto de olhar, de ler, comprar os livros. E com todos é sempre um aprendizado. O que mais para mim está surpreendendo é você com toda a experiência, com tudo que você passou, você poderia vir com uma fala para engessar a coisa como, não, a raiz é a base, e você vem para... Eu digo isso para a galera que está vendo a gente, ouvindo a gente, para a pessoa que está começando. Temos aqui conosco uma pessoa com muito mais anos do que eu tenho de vida, de experiência, e está dizendo, eu aprendo sempre com eles, eu leio sempre o que ele está dizendo. Claro. Isso é de uma humildade, de uma sabedoria que eu acho que vale a pena a gente frisar, sabe? Não sei se... Não, mas eles são, né? Eles estão sempre por aí, sempre viajando, sempre tem que ficar de olho neles, né? Indo pro gancho... Amato, né? Quem? O DFCSAI, o pessoal da DFCSAI, né? José Aurélio. O ruim de falar nome é que sempre vai faltar algum, e depois você vai encontrar a pessoa e vai falar, pô, você não falou. Desculpa. Brincadeira. Puxando um pouquinho pro tema, acho que tá muito em alta, sustentabilidade. Eu queria deixar sustentabilidade e ambiente, eu digo, porque a sustentabilidade para mim tá muito focado ao green, né, a coisa puxada pro ambiente, de não poluir, né, um fluido refrigerante legal, mas também tem a parte de ambientes pequenos, sem ergonomia, com fluxo travado, sem circulação de ar. Isso é um problema gravíssimo. Assim, geralmente quando a gente faz um projeto, a gente recebe o espaço físico pronto. Te vira com isso aí, né? Então, assim, olha o colaborador, como ele sofre para trabalhar nesse ambiente, calor, umidade, né? Então, assim, eu, pelo menos nos projetos, eu gosto de envolver um engenheiro mecânico para poder fazer esse suflamento de ar, fazer essa renovação do ar junto com a coifa, né? A coifa vai sugar e daí tu tem que também trazer o ar de fora para dentro. Então, esses ambientes, como é que eu vou ter uma janela? Porque a coifa vai sugar, tu tem que trazer o ar de fora para dentro, mais ar. Como é que tu vai conseguir? Então, isso é muito importante. O teu funcionário, o colaborador, tem que trabalhar com um conforto térmico legal, em torno de 26 graus, é o que a norma diz, né? Então, como tu faz isso? Né? E geralmente agora, cada vez mais, como a gente trabalha com fluxo avante, né? A cozinha fica no meio, sem janela, sem nada. Então, é muito importante pensar nisso, né? Pensar nessa questão de ter, trabalhar com uma temperatura legal. Hoje, dos males dos projetos que você acha que... Dos males não, das dificuldades de projeto, você acha que a ventilação ou o ambiente... É pior. É o pior de todos? O que acontece ultimamente é o pior. Hoje em dia, a nossa temperatura cada vez está mais quente, né? Então, para mim, nos projetos, está sendo um dos piores problemas. Essa questão da temperatura dentro das cozinhas. Pode-se colocar ar-condicionado dentro de uma cozinha? Depende. Tem um ar-condicionado especial para colocar... em cozinhas assim que eles não querem investir muito, tem um tipo de ar-condicionado, agora não lembro o nome, meu amigo está aqui, ele pode dizer, meu amigo engenheiro mecânico. Cola. Pedir colinha. Ajuda dos universitários. Mas assim, sempre, quando faz um insuflamento de ar, ele pode ser climatizado, mas esse insuflamento é ideal que seja climatizado, porque o que aconteceu numa unidade que eu fiz um projeto na região de Pomerode, numa multinacional, eles trouxeram o ar de fora para dentro
Só que um dia estava tão quente lá fora Que esquentou a cozinha. que a cozinha ficou mais quente do que deveria ser. Então, refrigera. Ele tem que ser refrigerado, né? O ar-condicionado não, ele não aguenta. Muita gente faz isso, mas não aguenta. Tu tem que ter um profissional especializado que faça isso. Né? A parte de climatização. Tem que ser tudo bem equilibrado. Ele tem que trabalhar esse insuflamento de ar. O engenheiro civil, ele casa junto com o engenheiro mecânico? Não, o mecânico tem que ser o engenheiro mecânico. Nessa responsabilidade. Ele é especializado nessa questão de equilibrar isso. O ar que entra, o ar que sai, as coifas, tudo tem que ser um engenheiro. Aí também a questão do cheiro, né? Aí trabalhar com as coifas lavadoras, ou aí vem o sistema de lâmpadas UV, ou lavadora, ou entendeu, né? Tem tudo isso. Quem trabalha, quem faz, quem calcula é o engenheiro mecânico. Carla, e tamanhos de cozinha? Acredito que os projetos, pelo menos o que eu dei umas pesquisadas, os projetos que você pega normalmente são grandes. O pequenininho não dá nem graça. Não, eu digo até, às vezes vão pensar de repente num hotel, mas aí de repente tem uma cafeteria. Eu, vindo da parte técnica, da 3R Cozinhas, que é manutenção em cozinhas, às vezes a gente encontra bares onde o cara que está atendendo do outro lado do balcão, o outro não consegue passar atrás. Não sei se você já vivenciou, como você falou, você pega ambientes fechados. Nem gosto de trabalhar com um projetinho assim, tá? Não gosto. É um sofrimento, não é? Claro que eu não gosto. Não gosto, nem quero, nem pego, tá? Eu pego só cozinhas maiores. Não, eu sei que pego sim, tá? Pego. Sim, mas aí a última que eu fui, tá? Que é maravilhoso. Nem vou dizer, não vou citar o nome. Mas é uma cafeteria maravilhosa. Aliás, vende chocolate. O problema seríssimo que ele tinha nisso que tu falou, exatamente isso que tu falou, tá? Na questão do servimento ali, na bagunça de... E daí a gente sugeriu, olha, faz um centro de distribuição, faz um centro onde tu vai fazer os bolos e tudo. Tira desse meio. Tira. E traz a meio. Então é o que ele vai fazer. Porque eu vejo e a gente vai conversar aqui com várias pessoas do meio, eu vejo muita gente focada no processo, melhorar o fluxo. Isso mas, gente, deveria começar já um pouco esse nosso movimento lá atrás, para quando for entregar esses quadrados, já entregar um pouquinho maior, por favor. Sabe o que acontece? Eu, por exemplo, tem uma situação assim, ó. Eu trabalho muito para escritórios de arquitetura, né? Para grandes projetos que vêm para mim, e geralmente eu não tenho um cardápio. Eu não tenho uma pessoa do operacional. Então, eu sozinha vou ter que adivinhar qual é o cardápio. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei a Cirlei, uma amiga minha, que é consultora, que entende muito de fluxos e operação. Que diga-se passagem, vamos trazê-la aqui para bater um papo daqui a pouco. É isso aí. E a Cirlei, ela entende... Ela foi consultora há anos de várias concessionárias grandes, né, multinacionais. Então, Cirlei, isso aqui, vamos... E aí a gente, para poder dimensionar o tipo de equipamento, tá? Se tu vai fazer um pub, vai fazer um restaurante, vai fazer uma cozinha, é diferente. Eu acho assim, aqui não vamos fazer pizza, tem que atender tudo isso. Aí tu tem que imaginar. Então eu e ela juntas, aí fica melhor, fica mais assertivo. Tá? Fica daí, tranquilo para os dois lados, né? Porque agora tu pode entender quando vem um projeto, meu Deus, mas quem fez esse projeto aqui? Coisa horrível, quem é que... Né, quando vem do escritório de arquitetura. Sem entender que a pessoa não sabia que ali era... Não sabia nada que vai ser servido. Agora sim é mais assertivo. Tu tens uma pessoa que daí nós duas juntas é melhor. Né? Boa, já esclareceu. Então para de xingar os projetos aí. Aí é isso aí, para de xingar. É verdade, que essa pessoa tu pode pensar que ela não teve opção. Mas assim fica melhor. A gente faz da melhor forma, né? Para melhor orientação possível, né? Carla, e como plano de fundo na FISPAL 2025, para você que ainda não sabe o que é a FISPAL 2025, a maior feira da América Latina. Aqui você vai encontrar mestres como a Carla, distribuidores de todos os tipos, pessoal da manutenção como eu. Enfim, esse ano, o que você acha que vai
que você vai encontrar aqui? Mais network? Vai vir muita novidade de máquina? O que você está sentindo, cara? Tudo. A Cozil vem com tudo aí. Porque na festa de 40 anos deles, né, eles apresentaram muitas novidades. Vem novidade por aí do segmento. Muita novidade. E vem novidade no segmento que já vai... Eu sei que tudo vai melhorar para a sua área, mas viu alguma coisa também do segmento de ambientação já de... Ambientação eu não olhei ainda, mas eu vi que a feira tá... Eu fui meu primeiro dia de feira. Tempo, né? Mas eu vi que a feira tá maravilhosa. Né, tá enorme aqui. Faz tempo, né? Sempre era no Center Norte, agora está aqui no AMB. Mas só pelo pouquinho que eu cheguei aqui, já deu para sentir que a coisa tá assim maravilhosa, tá bem grande, né? Caraca. Carla, pra gente começar a encerrar, eu gostaria muito de agradecer esse bate-papo que a gente está tendo. Para mim, como eu te falei nos bastidores, isso para mim não é um podcast, eu não sou do meio do jornalismo, eu não tenho esse... Mas poder olhar no olho de quem já está tanto tempo fazendo pelo segmento e vir com essa humildade, com todo esse... Com esse feeling perante a um pobre coitado que está começando aqui, eu te agradeço muito. Eu não sei se a gente conseguiu levantar alguns pontos relevantes para a galera, mas já quero te agradecer de antemão. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre projetos e tal, né? E quem quiser achar os projetos da Carla, rede social, LinkedIn, por onde você acha que é Instagram, o caminho? O Instagram? Isso, eu tenho um site que é o www.peters.com.br. E você faz parte de um outro projeto junto com a Cirlei? A Cirlei é minha parceira em alguns projetos, né? Tá, não é uma outra empresa? Não. Cada uma vai com uma empresa independente as duas e forma uma parceria? Isso, a gente faz uma parceria, isso. Galera, esse foi o Nether Talks número 2. Se você não é inscrito no canal da Carla, tanto no Instagram, se você nunca pesquisou sobre nada, esse é o momento. Já segue a gente no YouTube, Por Detrás da Cozinha, no Instagram, Por Detrás da Cozinha também. Agradeço você, agradeço vocês e valeu!